passar a palavra. Então, querida Justa, já voltamos. Agora vamos ter aqui... Eu vou trabalhando. Exatamente. E também quero ouvir o doutor com muita atenção. Pois, Sim, porque... nós estamos a antecipar o dia da tiroide, Dia Mundial da Tiroide, que E é é amanhã. importante porque as mulheres é as que sofrem mais com isto. E vamos perceber já com o doutor João Jacome de Castro. Muito bom dia. Muito bom dia, doutora. Olha, eu acho que antecipando aqui o Dia Mundial da tiroide e por uma afirmação que o Rui fez, que é que as mulheres, ou que sobretudo as mulheres, são bastante afetadas com alguma situação que tem a ver com a tiroide, começo se calhar por lhe perguntar o porquê, se isso é verdade e o porquê. Verdade, verdadeíssima. As doenças mais comuns da tiroide podemos dividi-las, em termos muito práticos, em alterações da função, o hipertiroidismo quando funciona demais e o hipo quando funciona de menos, Sim. e alterações da forma, os nódulos, e depois daí podem vir as doenças malignas da tiroide. E quer uma, quer outra, são muito mais frequentes nas senhoras e muito mais frequentes nas senhoras em idade fértil. A gestação. E Não, na gestação, na idade, desde a primeira vez, desde a menarca à menopausa, na idade em que podem ter filhos. E estamos a falar de 6, 7, 8 vezes, depende um bocadinho das doenças, mais frequentes nas senhoras do que nos homens. Nem tudo é mau para nós, Rui. Pois é verdade. Doutor, o porquê deste fenómeno? Enfim, eu sei que as mulheres são o sexo mais forte e nós... Claro. Mas porquê? Isso já Porquê sabia, nós? Exatamente. Por isso é que nós somos beneficiados com estas coisas. Claro. Mas há alguma explicação científica para isso, não? Ouça, é uma área de... Essa pergunta não estava à espera que me fizesse. Mas tem imenso interesse. Não, fez lindamente. Não temos a resposta. Há um conjunto de fatores que nós acreditamos, nomeadamente as hormonas femininas, porque tem tudo a ver com a idade fértil das senhoras. Pois. Mas se me perguntar assim, porque é que eu, Ágata, tenho uma probabilidade de ter mais doenças da tiroide do que o João, nós não lhe sabemos responder ainda à luz da ciência, mas há montes de projetos de investigação que correm neste momento sobre isso. Muito bem, e nós vamos também, naturalmente, estando atentos Doutor, eu estou a isso. ver uma imagem que é uma senhora a colocar a mão no pescoço e que nós ouvimos muitas vezes, por estarmos a ver a imagem do pescoço, o bócio. O bócio, no final de contas, é um sintoma? É um sinal. É um sinal. Qual é a diferença entre sinal e sintoma? Isto em termos médicos. Sintoma é aquilo de que o doente se queixa. E sinal é aquilo que nós podemos ver e identificar. Ora, bócio quer dizer aumento... Agora sim, estamos a ver uma imagem do bócio. Exato. Aumento de volume da tiroide. Bócio quer dizer aumento de volume da tiroide. Geralmente, pode acontecer por uma alteração difusa, toda a tiroide cresce, chamamos isso o bócio difuso, ou o que ainda é mais frequente, o bócio nodular. Crescem zonas da tiroide, aparecem nódulos da tiroide. Como dizia há bocadinho, é uma das doenças mais frequentes. Cerca de 5% da população adulta se estima que tenha nódulos da tiroide com significado clínico. Porque se formos ver dados de autópsias, 65% das pessoas têm nódulos da tiroide. Se formos apanhar agora aqui à porta da CMTV as pessoas que passam aqui na rua e fazer ecografias, cerca de 30% das pessoas terão nódulos da tiroide. Por isso é que há bocadinho, quando conversávamos, dizíamos é muito importante as pessoas estarem sensíveis para este assunto, e já vamos falar porquê, se o Rui estiver de acordo, mas também não podemos alarmar demasiado, porque mais de metade da população terá, em dados de autópsia, nódulos da tiroide, mas na verdade aqueles que nos importam são cerca de 5%. Mas 5% são 500 mil portugueses, não é? Ainda é significativo. Será, ou poderemos estar alerta para uma questão hereditária? Podemos também, claro que sim. Há doenças da tiroide, especialmente as doenças provocadas por anticorpos. E agora abri mais um parênteses. Quando não gostarem de levantar esses meus parênteses, digo, a causa mais frequente de hipertiroidismo e a causa mais frequente de hipotiroidismo são doenças provocadas por anticorpos. Doenças autoimunes. Doenças em que o organismo gera umas substâncias que vão ou estimular as máquinas que produzem hormônios da tiroide ou inibir as máquinas que produzem hormônios da tiroide. E essas doenças autoimunes têm uma grande carga hereditária. Também sabemos que estamos aqui a falar de uma das glândulas que controla quase o organismo todo. É, tudo. É raro o órgão ou o sistema que não é afetado pelos hormônios da tiroide. Por isso é que é uma especialidade apaixonante, a endocrinologia. Eu costumo dizer, eu dentro da endocrinologia dedico-me especialmente a duas grandes áreas, as doenças da tiroide, a diabetes e a obesidade, e tenho a sorte de serem áreas em que nós temos que ver os doentes dos pés à cabeça. Porquê? Porque a tiroide vai atuar em quê? No coração. E depois que se funcionar de mais ou se funcionar de menos, vai provocar alterações do funcionamento do ritmo cardíaco, para mais ou para menos, alterações da pressão arterial, ou desencadear insuficiência cardíaca, pode contribuir para o agravamento da doença coronária isquémica. Bom, coração. Intestino. Faz com que o intestino funcione de mais ou de menos. Geralmente no hipertiroidismo as pessoas vão mais vezes à casa de banho fazer cocó, desculpa a expressão, ou ficam mais presas de intestino.
Intervém na parte psíquica, importantíssimo. As pessoas com hipotiroidismo têm tendência a mais depressão, tristeza, astenia e às vezes dificuldades do sono. As pessoas com hipertiroidismo mais irritáveis, mais hiperativas, oscilam muito entre o estar bem e o estar mal. E atenção que isto, mais um parênteses, isto é uma coisa altamente disruptiva, para usar uma palavra que agora está na moda, das vidas das pessoas. Provoca problemas em casa, provoca problemas nas famílias, provoca problemas laborais. Pronto. Até porque estamos a falar de essa questão que falou relativamente à irritabilidade em alta, é relativo a que tipo de... Hipertiroidismo. É uma aceleração do... É muito frequente nós vemos entrar uma pessoa acelerada, quente, suada, com os olhos esbugalhados, a tremer. Hipertiroidismo. Mas continuando, afeta a vida, os ciclos menstruais das mulheres, afeta a pele seca, as unhas quebradiças, queda de cabelo, afeta a temperatura corporal, faz com que as pessoas possam ter mais frio ou mais calor, com que suem mais ou tenham peles secas. Portanto, no fundo vai afetar, como dizia o Rui muitíssimo bem, afeta tudo. E são doenças que existem muito. Estima-se que cerca de 12% da população venha a desenvolver na sua vida uma doença da tiroide, doença clínica. Porque se formos ver, por exemplo, nas senhoras pós-menopausa, temos 15% com hipotiroidismo. Bom, subclínico. Agora, essas doenças afetam a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, têm complicações sérias, muitas vezes, mas são doenças fáceis de diagnosticar. Esse é que é o grande desafio. Era aí que eu queria chegar. Bom, Esse isso é um bom ponto, Exato, não porque é? na realidade os médicos de família, que são os primeiros a serem contactados por pacientes que, enfim, podem vir a trazer o sintoma ou a denunciar o sintoma, também não estão ainda totalmente preparados para fazer logo o despiste. Eu diria que há pouca informação, e até nas escolas médicas, as doenças da tiroide são um parente pobre do ensino. E hoje em dia não se justifica porque há muitas doenças da tiroide. E não falamos ainda da doença maligna, do nódulo, nada de tudo isso. São doenças muito frequentes para as quais os médicos, todos eles, mas em especial os médicos de medicina geral familiar, que no fundo são a primeira linha no combate à doença, ou na prevenção da doença, ou nas duas coisas, têm que estar mais sensibilizados. E a população também. Quer dizer, no fundo, os médicos, se formos agora dar assim, um exemplo muito prático, um bocadinho banal, nós, o limite, para que é que nos querem? Para curar. Certo. Mas só curamos aquilo que tratamos. Mas só tratamos aquilo que diagnosticamos. Mas só vamos diagnosticar aquilo em que pensamos. E só pensamos naquilo que conhecemos. Portanto, se nós não conhecermos as doenças da tiroide, nós, população em geral, nós, médicos de medicina geral e familiar, e até as várias especialidades, porque o que é que pode acontecer? Eu tenho palpitações e vou ao cardiologista. Não sei quantos exames. É uma série de sintomas, se calhar, não é? se tu concordares, ia pedir-lhe justamente que desse, ou passasse uma mensagem lá para casa, para a população, numa questão de informativa, para alguns sintomas que possam ter, para alertar o médico de família. Alterações do humor. Lá está. Irritabilidade, chamemos nós, é um termo muito complexo, labilidade emocional, oscilar. Agora estamos aqui muito bem e o Rui de repente sai para ali e começa aos berros com a Ágata. E a Ágata não percebe, mas porquê estavas tão bem disposto há bocadinho? Essas oscilações do humor, irritabilidade, tensão, ou então tendência depressiva. As pessoas não sabem porque estão neuras, estão depressivas. Pode ser a causa do hipotiroidismo e a primeira do hiper. Alterações do funcionamento intestinal. A pessoa de repente começa a ficar presa de intestinos. Intolerância ao frio, a pessoa começa a ter frio, ainda há pouco falávamos disto, é verdade para as pessoas e é verdade para os animais. Os cães também podem ter hipotiroidismo, como há pouco falávamos. Bem. Intolerância ao frio. Está um ambiente normal e eu estou aqui cheio de frio. Mas para não dar um casaco, a Matilde não dê-me um casaco, só achou que eu estou cheio de frio. Intolerância ao frio. Ou então, intolerância ao calor. Estou sempre cheio de calor. Do pescoço. Aumento de volume no pescoço. Pronto, aí vamos para o bócio e para os nódulos. E aí é aumento de volume do pescoço. Dificuldade em engolir. Dificuldade em respirar em certas posições. Uma rouquidão que surge e que persiste. Eu estou a perceber, doutor, que se calhar, a dada altura da vida, é preciso fazer um exame de despiste para percebermos, Sim, nós não é? Eu acho que o sim. ideal é isso, Nós não é? defendemos que a partir dos 50 anos, pelo menos, seja feito. E na gravidez. E há bocadinho, desculpa lá, estava ali a ver interessadíssimo a Justa Nobre, porque é uma das melhores cozinheiras que temos no nosso país. É, sim, senhor. Eu estava a tentar, eu não sou cozinheiro, mas adoro comer, portanto estava a tentar aqui ouvir umas dicas. E o peixe e o sal marinho são um dos principais repositórios do iodo na natureza. E o iodo é muito importante para a construção das hormonas tiroideias. Isto agora posso lembrar. Não, é verdade. Não, mas é bom saber. E E lembrei-me, por causa da gravidez, que nós devemos, na gravidez, devemos rastrear a função tiroideia, a partir dos 50 anos devemos rastrear a função tiroideia e depois, apanhando uma deixa, que a Ágata deu e muitíssimo bem, nas pessoas que têm familiares próximos com doenças tiroideias, devemos rastrear as doenças tiroideias, sejam as doenças autoimunes, sejam os nódulos, seja o cancro da tiroide, que é um cancro muito frequente. Estima-se que seja o terceiro ou quarto cancro mais frequente na mulher em Portugal atualmente. Graças a Deus, é um cancro muito fácil de tratar.
Eu Claro. diria, isto é enfim, não se deve talvez dizer essas coisas porque é quase falta de respeito para quem teve cancros graves da tiroide, mas são uma minoria. 5% dos nódulos, 5% da população tem nódulos, isto em termos grosseiros, não é? 5% dos nódulos são malignos, mas só 5% são verdadeiramente graves. Ou seja, nós curamos 95% da doença Mas, maligna da doutor, tiroide. são excelentes notícias Excelentes e notícias. acho que E a basta maior uma parte da análise, não população... é? Basta uma análise sanguínea para rastrearmos. Para rastrear o hipo ou o hiper, uma análise sanguínea para a doença nodular, uma ecopalpação, sempre o exame clínico e uma Claro. ecografia. E depois, muitas vezes, uma citologia Bem, Fica aspirativa. o aqui. ideal é mesmo estarmos sempre atentos ao Atentos. nosso corpo. Pensar Nós tiroide. conhecemos-nos muito bem e, portanto, fazer... Se ainda não fez um rastreio, faça. Muito Peça ao seu obrigada. médico. Muito obrigado, Agatha. Doutor. Muito obrigado, Rui. Obrigado, doutor. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima.